Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Bom, estamos aqui com o Excalibur 2, que eu adquiri usado. E quando eu adquiri, esse cabo aqui ainda estava legal. Apesar que eu já tinha percebido algumas rachaduras nele, que com o tempo foram se agravando, né? Então esse aqui, ele é o cabo original. Ele tá aqui próximo da entrada do fone aqui, ó. Também tem danos aqui no revestimento, né? Eu já tinha colocado inclusive fita isolante de autofusão, né? Uma fita de autofusão aqui, e também nessa outra parte aqui, e prendi aqui com cinta plástica, né? Para não escapar, mas a coisa foi piorando, foi se deteriorando, e hoje, à medida que a gente vai puxando aqui, onde não está aberto, ele racha, ele vai abrindo também, porque já está bastante ressecado, tá? Bom, contato com a Minelab e pedi lá um orçamento de quanto ficava para trocar o fone de ouvido, né? Se fosse o caso completo aqui, fazer toda a manutenção dele, e não tive uma resposta satisfatória. Aliás, eles não responderam, né? Eles disseram que tinha que mandar para eles lá, para eles avaliarem e fazer orçamento. Muito bem, eu insisti, pedi que me verificasse por gentileza qual seria o custo aí desse reparo, porque para eu poder decidir, né, se eu fazia um reparo ou se eu vendia do jeito que está mesmo, enfim. Não responderam, internamente lá de um para o outro, né? A pessoa com quem eu estava, a primeira pessoa com quem eu estava em contato, pediu que o outro departamento lá desse uma atenção especial para esse caso, mas não houve resposta, continuou do mesmo jeito. Então, como eu não sei o quanto que eu vou gastar para fazer esse reparo, eu vou tentar fazer um paliativo aqui eu mesmo, né? Como sempre, arrumando minhas coisas aqui, como você já viu outros vídeos aí em outros canais, ou nesse aqui mesmo, para ver o que a gente consegue. Bom, esse cabo aqui, ele tem o original, né? Ele tem aqui um reforço aqui, que é de barbante, que é para evitar de a hora que a gente puxar, ele acabar rompendo o cabinho. Apesar do cabinho também estar. Depois eu vou colocar uma foto aí, tá? Tô explicando aqui. Eu sei que não tá dando para ver muito bem aí, mas eu vou colocar uma foto mais de perto aí depois para vocês verem, tá? Então a gente tem aqui esse reforço, essa parte branca aqui, que é tudo de barbante. Depois a gente tem aqui uma malha que reveste esse cabo preto aqui, que pelo que eu vi ali, se não me engano, é um aterramento, né? Mas ele é revestido por uma malha metálica também, para evitar interferência. E obviamente aqui tem um revestimento mais blindado, né? Uma blindagem aqui que tem uma capa de plástico aqui em cima. E aí o mesmo revestimento provavelmente desse cabinho vermelho aqui, né? Que é metálico. E aí dentro disso daqui é que estão os dois fios que levam os áudios lá para o lado esquerdo e direito do fone, tá? Depois eu vou mostrar quando eu abrir o fone aqui também para vocês aí como é lá dentro. E o que eu vou tentar fazer é substituir essa parte aqui internamente, aqui dentro do fone, e também esta outra parte aqui. Deixa eu virar ele agora aqui para ficar melhor para mostrar. Esta outra parte aqui eu vou cortar mais ou menos por aqui. Essa parte aqui ela tem uma eletrônica aqui dentro, e essa eletrônica ela é blindada com uma resina, ela é revestida com uma resina. Então para eu poder tirar isso daqui, fazer o reparo, trocar o cabo desde lá de dentro, soldado na plaquinha lá dentro do circuito, né? Eu teria que tirar tudo isso daqui, estragar toda essa eletrônica que está aqui, porque não tem como aproveitar, ela está imersa numa resina. Então teria que botar uma broca aqui, vai tirar os componentes, vai tirar esse miolo aqui, e aí poder colocar o outro cabo ali dentro. Tem que refazer essa eletrônica, porque o equipamento precisa dela para funcionar corretamente, né? Então tem aí um outro colega que já fez esse reparo aqui, ele colocou inclusive o desenho esquemático do circuito aí na internet. Eu vou reproduzir depois, colocar o link na descrição do vídeo dele aí. Lá vou colocar uma cópia da tela com o circuito também, tá bom? Vou refazer ele direitinho e colocar aí para vocês também. Bom, enfim, eu não vou mexer com essa parte aqui dentro, tá? Então aqui ele está partindo aqui também. O mesmo problema que está acontecendo aqui no resto da capa, né? Que aconteceu aqui, ele também está acontecendo aqui dentro, onde tem essa defesa aqui, né? Esse espiral aqui, que é para evitar desse cabo
trincar, né? Começar a dar mau contato aqui, então ele fica flexível sem dobrar, né? Sem fazer um vinco aqui onde ele começa a inserção dele aqui na peça. Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou mexer nisso daqui, eu vou cortar aqui na frente. Mas isso daqui vai começar a piorar com o tempo também, porque vai continuar mexendo e vai piorar, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou siliconar toda essa parte aqui, mas para proteger esse cabinho que está lá dentro, que já está começando a partir também, tá? Não vai dar para ver aí, mas aqui vai começar a se partir também. Então antes que isso aconteça, inclusive eu já coloquei aqui também um pedaço aqui daquela fita isolante de autofusão, né? Para poder evitar de isso daqui começar a abrir tudo. Mas eu vou cortar isso por aqui, vou colocar silicone aqui, esse pedacinho aqui eu vou aproveitar, tem aqui uns 10 centímetros mais ou menos, né? E cortar aqui, descascar para poder fazer a emenda de um cabo espiral que eu comprei, que é este aqui. Ele não é exatamente do mesmo tamanho do original, tá? E ele também é diferente a construção dele internamente. Bom, aqui por fora essa capa é uma capa siliconada, então eu creio que deva durar bastante, né? A gente vai emendar esse cabo aqui, certo? E na outra ponta lá dentro do fone também, tá? Ele é o mesmo diâmetro por fora aqui do cabo original. Talvez pouquinha coisa mais grosso aqui, mas não tem problema, vai passar ali dentro do fone também sem problemas. E esse cabo aqui, ele é um cabo de 8 vias. Ele não é um cabo de 3 vias como é aquele ali, né? Que tem o aterramento e mais os dois que levam o sinal para o lado esquerdo e direito do fone, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar 2 pares, aliás, um par para fazer a ligação de um lado, né, do lado direito, outro par para fazer a ligação aqui do lado esquerdo. Então vai ficar 2 pares para levar o sinal e o resto vai virar aterramento, ok? E aí a gente conecta na outra ponta lá do mesmo jeito, né? Para ficar certinho. O que entrar desse lado aqui vai sair daquele lado lá conectado no mesmo cabo. Para a gente poder ver se faz esse reparo aí e consegue utilizar o detector por mais tempo, né? Já que a fabricante não quis fornecer um orçamento por telefone, que eu não pedi nada complicado, né? Eu pedi simplesmente para fazer um orçamento para mim quanto custava para trocar o fone de ouvido e o cabo todo. Eles não responderam, não quiseram me dar esse orçamento por telefone nem por e-mail, né? Então vai ser dessa forma, vamos tentar fazer desse jeito aí para ver o que dá. Depois que o silicone secar, é que eu vou proceder com a troca do cabo. Então primeiro eu vou tirar essa capa que eu coloquei aqui, né, com a fita de autofusão. Porque ela um pedacinho dela tá inserido aqui nessa parte que é uma molinha, né? Até para ver como é que tá aqui. A fita de autofusão, ela funde, né? Essa é a função dela, né? Isolar, no caso de a parte elétrica, né? Promover um isolamento. Vou tirar com cuidado aqui para não acabar de arrebentar a capa, que eu não quero estragar a capa, né? Mas aí para tirar tem que cortar, né? Ela gruda em si mesma e fica difícil de tirar, como você tiraria uma fita isolante normal, né? Ficou bem vedado, hein? Ia durar muito tempo, mas infelizmente chegou a hora, eu preciso tirar. Aqui já está na parte do cabo que está exposta. Cuidado aqui que eu não quero agravar a situação com esse pedaço do cabo que eu vou aproveitar, né? Lembrando que ele já está todo rachado. Ó, tá esfarelando. À medida que eu puxo aqui, ele tá grudando na
na fita aqui, mas vai dar certo. Nem que tenha que ficar esse pedaço aqui todo na fita de novo. Vai ser o jeito da Minelab. Vamos tirando aqui com paciência. Olha, tava bem firme isso aqui, hein? Não ia soltar tão fácil. E o cabo esfarelando. Tem mais nada pra fazer na vida, né, Zé? Tem tempo, né? Se tivesse dinheiro, mandava arrumar logo de uma vez e pronto, acabou o problema, né? Mas fazer o quê? A gente vai se virando. Muito bem. Tá aí, foi tirado a parte aqui que me interessava. Então, nesse pedaço aqui, eu vou colocar silicone, tá? Esse silicone utilizado para vedação aí de aquário, de colar vidro, tá? Esse daí mesmo. Vamos colocar aqui um silicone. E depois por cima ainda vai, no final do trabalho, a fita de autofusão. Esse pedaço aqui eu vou acabar descascando ele mais, né? Para poder emendar ali os fios do outro cabo. Mas por enquanto vai ser só a vedação aqui com o silicone mesmo, tá? Então eu vou colocar alguma coisa aqui para que isso fique reto, tá? Vou inserir aqui alguma coisa para ele ficar reto. Vou passar o silicone aqui, depois vou colocar alguma haste aqui que não seja flexível para poder segurar isso aqui, porque ele já está viciado, né? Ele já o normal dele é querer ficar para baixo por causa do peso do cabo que ficou aqui um tempão, né? Fazendo o peso para baixo. Então eu vou colocar aqui uma hastezinha, inserir aqui, talvez até por dentro aqui alguma coisa se der, para ajudar a fixar aqui, vou colocar o silicone e aí deixar secar, né? O silicone demora, se não me engano, são 72 horas, né, para vulcanizar completo, para ficar direitinho. Então vamos lá. Eu já vou cortar esse cabo aqui para facilitar o meu trabalho, né? Porque eu já ia ter que cortar mesmo. Vou desconectar aqui a bateria.
Bateria desconectada. Vou cortar esse cabo aqui em cima. Que daqui pra lá eu já ia cortar mesmo, vai ficar mais fácil para eu trabalhar com isso daqui. Já deixo o fone ali de lado. E pronto. Aí enquanto seca isso daqui, entre hoje e amanhã eu posso até já colocar o outro cabo ali no fone, né? O tempo de cura eu dei uma olhadinha ali no tubinho da cola, são no mínimo 24 horas. Então é o tempo que a gente vai respeitar, né? Vou passar um pincel aqui para tirar o pó daqui de dentro. Eu não vou passar nenhum produto aqui para limpar, porque eu não quero que isso fique úmido, para o silicone aderir direitinho. E não vou passar nenhum produto aqui, porque o material já está todo atacado, já está todo agredido, né? Pela salinidade aí, pelo tempo de uso. Então, vou só passar um pincel para tirar aqui o excesso de pó. E tá muito bom. Então vamos lá. Bom, já tem aqui preparada duas cintas plásticas, né, que eu já deixei aqui encaixada, só para eu poder puxar depois para ela dar a fixação. Eu vou prender, depois de passar o silicone, com esses dois pedaços de madeira aqui, que na verdade é um prendedor de roupas que eu desmontei, né? E aqui eles vão ficar dessa forma, segurando aqui o silicone. Tá? Para ficar retinho, apesar que eu acho que nem precisava, mas enfim, vamos fazer dessa forma aí para ficar legal. Então vamos siliconar aqui o cabinho. Deve sair um pouquinho fora aí do campo visual aí de vocês em algum momento, que eu vou ter que girar isso aqui para poder ir preenchendo aqui com silicone, tá, pessoal? Então, sinto muito aí, não vai dar para mostrar em detalhes, tá? Mas eu só estou preenchendo aqui a cavidade da espiral com silicone. Depois, se for o caso, eu encapo o meu dedo ali com o filme, né? Eu acho que esse silicone não adere a isso aqui, mas tudo bem, já vai ajudar a não entrar água depois. E aí, como eu estava falando, se for o caso, depois eu encapo meu dedo ali com o filme de cozinha, né, de alimento, para poder passar o silicone direitinho aqui, para ele preencher toda a cavidade aqui do espiral. E eu pretendo com isso fazer com que não entre água aqui, né? Já que eu vou trocar o fone de ouvido, o cabo do fone. Não posso demorar muito, porque em 5 minutos ele já faz um filme por fora, né? E aí fica... já começa a criar já uma casquinha. Então tem que passar rapidinho aqui.
muito bem. Quer dizer, muito bem daquele jeito, né? Mas tudo bem. Dá uma encapada no dedo aqui. É isso aí, seu Zé. Eu vou passar uma fita aqui em volta, tirar essa coisa aqui do dedo. Passar um pouquinho aqui em cima para ajudar a vedar, onde entra o cabo aqui. Eu tenho uma fita crepe aqui velha, que eu já tinha usado ela para fazer pintura. E agora, como ela ainda está funcional para essa atividade aqui, eu vou usar para passar em volta aqui do silicone. Vai ficar direitinho. Já vai ajudar a segurar isso daqui reto também. Agora vamos colocar um suporte de madeira aqui do lado.
Tá aí, vamos esperar secar isso aqui. Muito bem, então já deu mais ou menos 12 horas de que eu deixei isso daqui para secar, né? E agora eu vou abrir por dois motivos. Primeiro que eu quero ver como é que ficou, né? E também para facilitar o processo de cura, né, do silicone, para ele acabar de secar direitinho, tá? Vamos tirar aqui. Não deve ter ficado redondinho, né? Porque eu coloquei os suportes ali que são de madeira e são quadrados, né? Vamos ver se começou a secar aqui ou se ainda tá úmido por fora. Ainda tá um pouco úmido, né? Então agora eu vou deixar sem isso aqui, para isso acabar de secar direitinho. Ajudou a começar a segurar aí, mas ainda tá úmido ainda, dá para perceber aqui no dedo, né? Deixa eu ver aqui se dá pra... Aí, ó, tá úmido ainda. Então vamos deixar isso aqui aberto agora, que é para ele poder secar direitinho. Muito bem, então vamos abrir aqui agora o fone, para dar uma olhadinha, mostrar para vocês como é que isso estava aqui dentro. Estava, não está, né? Vou soltar com cuidado aqui. Porque essa capinha aqui também já não está aquelas coisas, né? Tá rachando aqui do lado, se não tomar cuidado ela vai acabar. Tá meio ressecado também, né? Vários anos sendo utilizado, acaba ressecando. Vamos tirar aqui. Cuidado aí, aqui tem 4 parafusos aqui em volta. Vou soltar os parafusos. Opa, chave errada. A chave errada não dá, né? Muito bem. Então tá aqui. Vai ter uns barulhinhos aí de vez em quando de cachorro latindo, né? Faz parte. Mas paciência, vamos lá. Então aqui, ó, desde a inserção aqui na capinha, ele já tá também ressecado, né? Com a coisa aqui ressecada, a capa. Então eu até já tinha colocado também uma fita aqui. E já não dá mais, né? Tá na hora de trocar tudo isso aqui. Então vamos lá, né? Aqui dentro, como dá pra vocês perceberem, já tá até saindo farelo aqui do cabo. Mais farelo, né? Então aqui, ó, ele fica toda a eletrônica aqui protegida.
um silicone, né? E aqui o cabo vem daqui, entra aqui no auricular, e aqui ele entra lá nos contatos aqui do fone, né? Então ele tem um aterramento. Não sei se vai dar para mostrar aí, mas tem um cabinho azul que tá aqui. Dá para aproximar muito, porque eu estou usando a câmera da frente daqui do celular, a câmera do selfie, ela não faz foco automático, né? Então tem um cabinho azul aqui, que é desse auricular. Tem um outro cabinho branco, que tá aqui, junto aqui de um outro cabinho vermelho. Depois eu vou pegar aqui uma lâmpada melhor aqui para poder enxergar direito. Deixa eu usar aqui do outro celular mesmo. Acho que dá para enxergar aí, né? Tá lá. Então tem um cabinho azul aqui. Tem outro cabinho branco. Um cabinho preto aqui. Tem um outro cabo aqui, cabinho amarelo do lado de cá. E aqui uma malha, que deve ser o aterramento. Bom, então vamos substituir os cabos ali, né? O que eu comprei foi um cabo de 8 vias. Então ele tem uma malha. E tem mais 7 cabinhos aqui dentro. E aí eu vou agora abrir a outra ponta do lado de cá. Do cabo original, que é esse aqui. Para identificar os cabinhos aqui. E soldar, mantendo aqui a ligação, né? Vou eleger aqui quem que eu vou ligar com quem, né? Que cor eu vou ligar com que cor. Eu acho que eu tenho todas as cores aqui que tem ali, só não tem o amarelo também. Então eu vou ver como é que eu vou ligar isso daqui. Vamos testar, né? Com o multímetro para ver a conectividade dos cabos aqui, certo? Para soldar na outra ponta que está ali no detector. O problema é que eu quero ver como é que eu vou mexer com esse trambolho num espaço reduzido aqui, né? Mas tudo bem, vamos dar um jeito. Então eu vou abrir desse outro lado aqui, que é a ponta do cabo que eu já tinha cortado, né? Só para poder ver como é que tá isso aqui dentro. Que a coisa deve ser simples, como o fone é mono, né? Deve ser só 2 cabos que tem aqui. Que passa, um que leva o sinal e o outro deve ser o aterramento, né? Então negativo e um positivo. Depois aqueles fios que estão dentro ali do auricular que eu acabei de mostrar, é para que possa levar o sinal para o outro lado do fone, né? Então aqui tem um tecido que envolve todo o conjunto de coisas que tem aqui dentro, né? Que é um barbante, é para ajudar a dar suporte aí, né? E não estragar os fios. Vou cortar esse negócio aqui, isso aqui só atrapalha aqui, né? Pra gente enxergar. Cortado aqui o barbante. E aí aqui nós temos um cabinho envolto em uma malha metálica, cabinho preto. Ok? E esse cabinho preto, a preguiça de pegar as ferramentas lá no outro cômodo da casa, mas vai descascar aqui com a tesoura mesmo. Só um cabinho normal, tá? Dentro de uma das vias aqui. Então, esse outro aqui, que acho que leva o sinal, já é um cabo mais grosso, né? É um coaxialzinho aqui, tá, pessoal? Tem uma proteção aqui de plástico. Temos aqui um coaxial envolto aqui numa malha. E aí esse aqui já é mais grosso que o outro, né? Tá bom? Mas é um cabinho coaxial.
Chegou o vizinho testador de buzina. Esse trabalha, viu? Roda pra caramba com essa moto aí, fazendo as entregas. Então, temos aqui um cabo mais grosso do que o outro, tá? Bem mais grosso. Ver se eu consigo tirar essa capinha aqui. Ó. Tá? Então tem um cabinho preto. Deixa eu pegar ele aqui. Pra ver a diferença de bitola. E um outro maior. Tá bom? Então, como eu comprei um cabo de 8 vias, dá pra ver aí, né? Para quieto aqui, ó. Como eu tenho um cabo de 8 vias, eu vou ligar várias vias, né? Distribuir lá. Vou colocar talvez 3 vias para ligar esse cara aqui, que é o mais grosso, e outras 2 vias para ligar o outro, que é o mais fino. Beleza? Deixa eu colocar um fundo preto aqui, ó. Então vamos proceder dessa forma aí. E aqui dentro, essa parte aqui, obviamente, eu não vou mexer. Essa parte aqui eu não vou mexer. Eu vou emendar o cabo novo nesse daqui. Tá bom? Esse aqui ele também já tá todo esfarelando, né? Inclusive aqui dentro. Eu tinha mostrado aí fora para vocês, mas dentro ele também tá todo esfarelando. Então vou cortar isso daqui. Deixar uma sobra aqui, né? Para poder trabalhar com o cabo aqui. E aí soldar. E vamos substituir então esse cabo aí. Muito bem. Então, vamos cortar esse cabo aqui. Deixa eu tirar toda essa caca que tá aqui em volta, porque isso aqui vai ficar fazendo sujeira, então já deixo eu tirar de uma vez. Esse barbante aqui, muito provavelmente eu vou arrancar ele fora, mas por enquanto ainda vou deixar aqui, ainda vou decidir. Afinal de contas ele ajuda a não esticar o cabo, né? Isso aqui é lixo. Temos aí 2 cabinhos. Depois eu ainda vou colocar um siliconezinho aqui, ó, na entrada do cabo aqui, para ajudar a não entrar água, evitar de dar problema ali, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos um cabinho com uma malha. Eu não quero cortar, deixar muita folga aqui. Porque isso aqui depois tudo eu vou ter que colocar um macarrãozinho termorretrátil aqui, né? Para eles ficarem juntinhos aqui. E também passar uma fita de alta fusão em volta de tudo para ajudar a segurar, não entrar água, ficar bem isolado, né? Então vamos passar primeiramente o cabo aqui dentro, antes que eu esqueça, né?
Deu justinho aqui, hein, a borracha, hein? Entrou certinho. Ficou bem justo, ó. Fazendo força aqui, não sai com facilidade, isso é muito bom. Fique bem justo. Cuidado para não tirar essa borrachinha que tem aqui. Ele tem um jeitinho pra gente deixar encaixado aqui, pra não dar problema. Mas sinceramente eu não sei se eu vou fazer isso, porque esse cabo aqui ele é menos flexível do que o outro original. Pode ser que ele acabe quebrando essa parte aqui, que é onde vai um dos parafusos, né, que prende o auricular aqui. Eu estou com receio de fazer isso, mas vamos ver, né? Vai ficar bem preso aqui. Eu acho que eu vou passar ele só pela outra parte aqui, que é mais forte, que já evita o arrancamento, né? Ele é duro, ele não é flexível, muito flexível, tá vendo? Ele volta, eu solto, ele volta bem, ó. Então vamos ver como é que eu vou fazer isso daqui, para ele não dar problema. Nem aquele nó que tava aqui no outro, acho que não vai ser possível de fazer. Eu vou só colocar talvez aqui uma cinta plástica aqui, para evitar dele ser puxado assim, né? E vai ficar dessa forma aí. Para colocar ele aqui dentro depois, como ele não é muito flexível, deixa eu colocar o auricular de volta aqui. Ele estava virado para baixo dessa forma aqui. E não sai não, para facilitar meu trabalho? Não sai, né? Não sai. Então, fica aí. Vamos arrumar um jeito, né, de colocar isso aqui dentro depois. Mas eu já tenho que ver como é que vai ser isso já, porque senão depois vai ser mais complicado. Então isso vai ter que passar aqui mesmo. Pelo menos para ficar aqui no lado. E esses cabos aqui vão ser ligados ali. E aí depois eu passo a fita de alta fusão e coloco isso aqui dentro de novo. Muito bem. Então eu já arrumei aqui o jeito. Agora dá um jeito de prender isso aqui, né? Mas tudo bem. Esse cabo para cima da mesa para ele não ficar fazendo peso aqui, não me atrapalhar. Vamos, os cabinhos eles voltam pro lugar, viu? Eles não param dobrado. A gente pega ele, dobra aqui, ele volta tudo pro lugar. É bem rígido mesmo. Nem seria bom que fosse tão rígido assim, mas foi o que eu encontrei. Então separar a malha aqui. Não pode ficar nenhum cabelinho junto ali, né? Para não interferir. Não dá curto depois. Na hora que eu soldar. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque os originais ali, eles têm, cada um deles, uma malha envolta nos cabos, né? Pra não dar problema. Não sei se isso aqui vai ficar muito bom não. Talvez ele fique sujeito a interferência aí, mas paciência. Foi o que eu achei. Por isso que eu tô deixando essa sobra aqui, ó. Eu vou deixar essa sobra grande assim, porque se der problema, depois eu consigo tirar, né? A gente consegue substituir. Também, se não ficar bom, paciência. Aí o dia que eu tiver dinheiro eu mando arrumar no fabricante, né? Vamos trocar tudo. Então aqui tá bem preso.
vamos eleger aqui quem a gente vai soldar com quem, né? A malha original, não sei se dá para vocês verem aí, né? Mas ela tá soldada junto de uma outra malha, que é do cabo que vai lá pro outro fone de ouvido, pro outro lado, que é esse aqui, né? Então eu vou soldar e não vou fechar tudo, né? Pra gente testar e ver se não vai dar problema. Engraçado que o preto tá ligado no anel externo aqui do auricular, que parece que seria um aterramento, né? Ou negativo. Depois aqui tem um cabo branco. Não é amarelo, no amarelo é só uma sujeirinha. Então do lado de lá o azul é o aterramento, aí tem a malha e tem um cabinho branco que é a parte de dentro, que é o positivo, né? Que leva o som para o outro lado. Esse cara aqui tá ligado o vivo, que é esse mais grosso aqui, que é o que traz o sinal. Agora aqui é que não dá pra ver no meio o que é que tá ligado bem. Ele tem uma malha, mas eu não sei se tem um outro cabo junto ligado. Bom, enfim, só tem dois cabos para ligar na entrada aqui, então não vamos ter problema. Eu tava só tentando entender melhor a ligação ali. Mas vamos lá. Então aqui, o que eu vou fazer com essa malha aqui? Vou pegar essa malha e vou ligar ele aqui na malha do preto. Tá bom? Vou soldar. Essa malha aqui, ela tem um verniz, né? Esse vermelho aqui, ele é um verniz, que é passado aqui para proteger o cobre, mas eu vou ligar, vou descascar um pouquinho aqui na ponta, passar uma lixa, um bombril aqui, alguma coisa para tirar esse verniz e ligar essa malha aqui. Então vai ficar essa malha desse cabo novo ligado aqui nessa malha externa. Eu só não sei se eu posso ligar as duas malhas juntas, né? Deixa eu abrir o outro lado para ver como é que tá do outro lado, o que que chegou lá. Do outro lado não temos malha nenhuma. Do outro lado tem somente o cabinho azul e o cabinho branco, que é o que trouxe o sinal para cá. O branco está ligado dentro e o azul está ligado fora. Mesma coisa, o azul fora, o azul fora, o branco dentro, o branco dentro, conforme esperado, né? Bom, posso fechar o outro lado lá, que eu só queria ter certeza de como estava ligado. Não preciso disso daqui aberto. Vou fechar para não dar problema, né? Muito bem. Depois eu ponho a borrachinha de volta e a capa. Então vamos lá, né? Vamos tentar ligar isso aqui agora. Muito bem, pessoal. Então, abrindo a outra ponta desse cabo aqui, eu percebi que essa malha, ela envolve o amarelo, ok? A malha envolve o amarelo, os outros estão livres da malha, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu testei essas duas malhas aqui, eu descasquei a pontinha delas, para ver se elas dão conectividade, ou seja, se elas estão em curto, né? Significa que se der curto é porque elas estão ligadas juntas, ó, e elas estão ligadas juntas lá dentro do auricular, que é onde eu não estava conseguindo enxergar aqui se elas estavam juntas ou não, ok? Então elas estão, muito bem. Como elas estão juntas, então a malha do cabo eu vou ligar aqui nas duas pontas que são a malha do cabo original. Opa! Vai ficar ligado dessa forma aqui, tá bom?
essa malha aqui que vem do cabo novo vai ser ligado nas duas malhas do cabo original. Já que o amarelo é o que está envolvido na malha, ele vai ser o que eu vou usar para ligar o cabinho coaxial que está envolto em uma das malhas aqui, tá bom? Então vai ficar ligado esse aqui que é o coaxial com o amarelo que está envolto na malha do cabo novo. E o restante, os outros cabos, eu não sei se todos eles, né? Eu vou ligar. Deixa eu só separar aqui, só para vocês entenderem. O restante eu vou ligar no cabo preto, tá? Que é o outro cabo original. Eu vou ligar eles aqui nesse cabo, nesses cabos, né, que não estão envolvidos na malha do cabo novo, tá bom? Essa outra ponta aqui é a que vai lá no detector, que eu vou ligar lá da mesma forma para poder testar, ok? Então vou fazer algumas soldas aqui, ainda provisórias, só para poder fazer esse teste, né? Ligar desse lado aqui, depois ligar do lado do detector, para ver se funciona. Então está aqui soldado, conforme eu disse, as duas malhas unidas e juntadas, soldadas aqui na malha. O preto no preto, só para fazer um teste. Depois eu acho que eu vou juntar todos eles aqui, né? Só não vou usar mais de um aqui no amarelo, porque o amarelo está envolto na malha. Então se eu colocar um cabo que está fora da malha ligado nele, eu acabo prejudicando a função da malha, né? Que é fazer o isolamento. Então, aqui, o amarelinho no vivo, no cabinho coaxial, as duas malhas na malha e mais o outro preto aqui no outro cabinho que veio de lá. Vou fazer a mesma ligação do outro lado agora no detector, aqui na outra ponta, e aí a gente testa para ver se funciona. Então tá aqui soldado como eu disse que ia fazer, né? Tá, o isqueiro eu usei ele para ajudar a liberar um pouquinho a capa ali da ponta do fio. Agora eu vou dar uma isolada nisso daqui para não entrar em curto quando eu estiver testando. Vou testar a condutividade, ver se está dando sinal direitinho, né? E aí vamos testar para ver o que deu. Muito bem, bateria conectada. Testei aqui com o multímetro a conectividade das 3 vias que eu liguei, estão funcionando. E agora vamos ver se funciona, né? Só colocar o fone um pouquinho mais para cá. Aqui estão as 3 conexões, tá? Não deve estar dando para perceber aí, gente, mas eu não vou ficar mexendo muito aqui não, porque eu tô com medo disso aqui encostar e dar um curto, tá? Vamos ligar o detector e vamos ver o que acontece. Detector ligado. Vamos passar um metalzinho lá na bobina. Funcionando. Bom, então do lado do fone está soldado. Essa cordoalha aqui, né, esses barbantes aqui eu vou cortar, tá? E o que eu fiz? Esses cabos aqui são muito fininhos, tá? Abrindo eles aqui, ó, eles têm três ou quatro fiozinhos aqui, muito finos, tá? Então, como tá todo mundo aí, né, tá todas as vias aí, eu tô aproveitando elas. E o que eu fiz? Eu juntei aqui então, na malha eu juntei a malha e o verde. No preto, que era do fone de ouvido, eu coloquei o preto, o cinza e o azul juntos. Soldei 3 aqui, tá? E o restante, o amarelo, o laranja e o vermelho, eu coloquei aqui como o cabinho coaxial do fone de ouvido, tá? Eu tinha dito que a malha ela vinha envolvida no fiozinho laranja ali. Não, foi impressão minha, tá? Não é não. Ela só vem passada aí dentro do cabo como uma outra via, né? Um outro fio, tá? Então é isso. Tudo devidamente protegido aqui com aqueles macarrãozinho termorretrátil, tá bom? Isso daqui vai ficar dobrado aqui dentro do fone de ouvido. Eu ainda vou passar fita isolante aqui de autofusão em volta de tudo isso daqui, tá? Para ficar tudo direitinho aqui dentro. E aí vai ficar aqui
né? Do ladinho aqui, onde eu consegui colocar aqui, vai ficar legal, tá bom? Vou passar a fita de alta fusão nessa parte aqui também, porque tinha uma capa, né, protetora aqui, tá? Então, para ficar tudo legalzinho aqui, a gente vai fazer dessa forma aí, tá bom? E aí eu vou fazer a soldagem lá do outro lado no cabo do detector, tá? Que vai ser essa outra ponta aqui. Muito bem, devidamente encapado aqui com a fita de autofusão, fita isolante de autofusão. Eu aqui embaixo depois ainda vou colocar aqui um pouquinho de silicone, só para garantir que vai ficar protegidinho aqui também. E desse lado aqui eu vou colocar uma fita plástica, só para garantir aqui que a fita de autofusão não vá soltar. E isso aqui vai ajudar a dar uma ancoragem aqui dentro também, para esse cabo não deslizar para fora aqui, né? Se der algum puxão, alguma coisa, dá uma ajuda ali também. Eu não fiquei filmando o processo de passar a fita aqui, porque acho que vocês não queriam ficar vendo eu enrolar a fita, né? Uma coisa simples também, não tem por que ficar mostrando, certo? Então aqui só mostrando aqui a finalização, o arremate aqui na fita de autofusão. Muito bem. A gente corta aqui o excesso. E aqui ela não vai arrancar aqui, ó. Pode puxar que não vai ter problema, né? Então vamos de novo passar o silicone aqui. Eu não gostei desse silicone dessa marca. Ele demorou muito para secar. E depois que ela seca, a gente passa o dedo, ela fica meio áspera, meio porosa. Então não gostei muito não. Mas é o que tem, né? Então vou passar esse daqui. Eu não vou nem colocar o bico, que é para não desperdiçar cola. Senão vai ficar um monte dentro do bico, não vou precisar de muita coisa aqui. Então aqui é só para poder proteger essa entrada. Apesar que aqui dentro já é tudo siliconado, mas eu ainda vou colocar um pouquinho mais aqui na entrada, aqui fora, para proteger. Meu dedo já está aqui encapado com o filme para não sujar. E aqui eu vou esparramar o silicone, preencher bem aqui para vedar direitinho. Bom, agora vamos deixar secar, depois fechar e testar. Então aqui está a parte da soldagem do lado ali do detector, da CPU, o silicone ali já completamente seco e os cabos soldados e protegidos com o macarrão termorretrátil, tá? Não dá para ver em dois deles aí, esses que estão vermelhos, mas tem um macarrãozinho termorretrátil mais fininho por baixo, depois vem esse outro vermelho por cima, e o outro ali tá com 3 camadas, tá? De macarrão termorretrátil um por cima do outro, tá bom? Tem um por baixo ali do azul, aí o azul e o outro preto por cima. Então tá bem vedado, bem seguro,
Não vai ser fácil de soltar, porém eu ainda vou colocar depois aí, vou passar a fita de autofusão envolvendo todos eles, né, para ficar bem firme, como se fosse um cabo só. E também vou colocar mais um cordão aí, né, de ancoragem, um barbante de ancoragem para evitar de ter algum arrancamento, porque isso é muito fácil, né, a gente tá trabalhando com o detector, às vezes deixa cair, ele tá com o fone, né? A gente vai estar com o fone na cabeça, o detector pode cair no chão e fazer uma tensão aí, né, na hora que esticar o cabo do fone de ouvido e acaba tendo algum arrancamento aí, dando problema na solda. Então, para evitar isso, eu ainda vou colocar mais um barbante aí ancorando, prendendo ali onde está a parte do silicone e aqui é onde está, um pouquinho para cima de onde está as soldas aí, para evitar de ter algum arrancamento ou de danificar a soldagem. Beleza? Então vai ficar bem seguro e não vai soltar. O barbante que eu vou colocar vai ser parecido com esse azul aí, um outro que eu tenho aqui, acho que é branco. Essa vai estar mais ou menos preso igual tá aquele azul ali, tá? Vou prender ali na parte da onde está o silicone que eu passei ali na espiral, que vai estar com a fita de autofusão envolta nele também. E aí eu prendo o barbante um pouquinho para cima ali, na parte do cabo espiralado, nessa parte aí preta, para ficar bem ancorado e evitar de soltar. Então tá aqui, conforme eu disse que eu ia fazer, tá finalizado. Aqui eu coloquei um tirante, né, feito com cadarço de tênis mesmo, amarrado aqui, para que o cabo não tenha que suportar o peso do detector se ele cair, escorregar, ou ficar puxando, ficar sendo tensionado aí pelo cabo. E aqui ficou fixo, passei a fita isolante de autofusão para ficar bem protegido, bem firme e evita mau contato, né? Aqui já está seguro também, aqui eu coloquei duas cintas plásticas para ficar bem firme, bem seguro. Mais uma ali só finalizando o remate do nozinho para não soltar. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui eu coloquei uma só porque eu já tinha passado uma fita de autofusão aqui em cima de uma fita do cordão branco aí. E uma cinta que já está ali por baixo também. Bom, ficou bem firme. Então, só testar.